Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre juros compostos. Abra uma apostila na página 60. Determinadas transações financeiras, como compra a prazo, empréstimos bancários, eles cobram, como compensação pelo tempo que esse valor fica emprestado, eles cobram um aluguel, como se fosse um aluguel. E esse aluguel denomina-se juro. Tá? E o percentual correspondente ao valor desse juro denomina-se taxa de juros. O cálculo das taxas de juros se associa a alguns fatores, como a inflação do período, os riscos que o credor pode ter fazendo esse empréstimo, e ao tempo, maior ou menor para o pagamento, entre outras. As transações que envolvem juros simples, a taxa de juro é aplicada sempre sobre o valor inicial, sobre o capital inicial. Nas aplicações com juros compostos, a cada período o juro soma-se ao capital e a taxa de juro é aplicada sobre o montante de cada período. Como que funciona isso, então? Quando o juro é simples, pessoal, o valor do percentual, por exemplo, for 2%, é sempre em cima do valor inicial que eu peguei emprestado. Vamos dizer que aqui nós temos até um exemplo aqui, logo abaixo, mas é sempre calculado em cima do valor que eu emprestei. Então, se eu emprestei R$5.000 de um credor, do banco, por exemplo, esses R$5.000, o juro, se for um juro simples, é sempre em cima dos 5.000. Então, 5% de 5.000, 5% de 5.000, independente do tempo que eu fico com esse dinheiro, é sempre em cima do valor de 5.000. Já o juro composto é juro em cima de juro, ou seja, o segundo mês não vai mais ser em cima dos 5.000, vai ser em cima de um valor maior, já com um acréscimo dos 5%, tá? Então, olha só, nós temos uma situação que é a seguinte: uma pessoa emprestou R$10.600 de um amigo a uma taxa de juro de 5% ao mês e vai quitar a dívida em 3 meses. Tá? Após a leitura, temos os seguintes dados: o capital inicial, que é R$10.600, a taxa de juros, que é de 5% ao mês, e o tempo são de 3 meses. Vamos analisar quantos reais essa pessoa deverá pagar ao amigo se a dívida for quitada aplicando-se o juros simples. Então, vamos primeira situação, o juros simples. O juros simples, no primeiro mês, ele vai pagar 530 de juro, que seria 5% de 10.600. No segundo mês, ele vai pagar mais 530 de juro, porque também é 5% em cima do valor inicial, que é de 10.600. E no terceiro mês ele também pagará 530 de juro, pois é sobre o valor de R$10.600. O total a pagar seria de R$12.190. Então, nesse cálculo, nós podemos multiplicar o capital pelo número de meses e que a dívida vai durar, e pela taxa de juros. Então, esse conteúdo de juros simples nós vimos lá no ano passado, que é o J-CIT, aquela formulazinha, não sei se alguns lembram, do J-CIT. Ou seja, os juros, o J, é igual ao capital vezes o I, que é a taxa de juro, vezes o T, que seria o tempo. Então, o J-CIT a gente pode aplicar em juros simples. Está aqui, então, o capital, o juro, vai ser igual ao capital, 10.600, vezes 3, que é a taxa, de 3%, vezes o tempo, que é de 3 meses, vezes a taxa, que é de 0,05, ou seja, 5%. Dando um total aí de 5.590 o juro, então os 10.600 mais o 1.590, que vai ser o nosso montante total a pagar, 12.190. Já no juro composto, percebam aqui como que funciona. Nós temos que sempre fazer uma tabelinha para organizar a ideia aqui, No primeiro mês seria os 10.600 mais a taxa de 5%, que deu 530. Ou seja, para fazer o cálculo do segundo mês, nós temos que somar
o capital mais o juro, que é o montante aqui de 11.130, e no segundo mês o cálculo será feito em cima do 11.130, tá? Dando um total então aqui de 556,50. Veja quanto aumentou aqui, né? Já aumentou o valor aqui. Para o terceiro mês, vai ser feito o cálculo em cima do montante do segundo mês, que vai ser os 11.130 mais o 553,50. Então, no terceiro mês já o juro aumentou mais ainda, né? Foi para 584,32, dando aproximadamente a dívida dele R$ 12.270,82. Tá? Então, percebam como foi maior aqui quando é juro composto, né? Então, o valor é maior. Comparando as duas formas de juros, o que você pode perceber? Então, eu acabei de falar, né? Que no juro composto, o valor é sempre maior. Agora, pessoal, vocês precisam fazer as atividades, tá? As atividades aqui, vocês têm que fazer na página 61, somente 61, e a 62, organize as ideias, também vocês podem fazer. Então, página 61 e 62, somente o organize as ideias. Certo, pessoal? Eu vou dar umas dicas aqui nos exercícios para vocês não desanimarem, né? Vamos lá, então. Olha só, aqui vocês têm juro composto, tá? Ó, para determinar o total a ser pago, tá dizendo aqui em cima, né, que é uma taxa de juros compostos. Sempre quando aparece uma tabelinha assim, são juros compostos. Então, olha só, o capital era de 1.000, o montante, que vai ser o juro mais o capital, vai ser de 1.050, né? Porque o juro é 50, mais 1.000, 1.050. Então, aqui vocês colocam 1.050. E para o segundo mês, a base de cálculo vai ser em cima do 1.050. Aí vocês vão calcular 5% de 1.050, calculando assim o juro, e depois, somando o juro com o capital, vocês vão ter um montante. E assim por diante, né? No terceiro mês também. O número 2, olha só, é para calcular juro composto novamente, né? Suficientes para obter um montante de 1.311,27, aplicando R$ 1.200 a uma taxa de 3% ao mês. Construa uma tabela para registrar os dados obtidos. Tá? Então, ele quer saber quanto de juro, tá? E quanto de meses suficiente para obter esse montante aqui. Então, nesse exercício do número 2, certo? Vocês devem pensar aí um pouquinho como resolver essa situação aqui, onde eles estão fornecendo para nós aqui a taxa e também o montante, tá? E o capital inicial. Então, vocês têm o capital inicial, o montante, quanto que foi o juro e quanto que esse juro representa do total. Tá? Então, esse exercício número 2 aqui exige um pouquinho mais. O exercício 3, qual é a taxa de juro mensal de um empréstimo de 5.000 que gerou um montante de 5.250? Então, quanto que foi o juro aqui? Tá bem óbvio que foi de R$ 250. E quanto que esse R$ 250 representa dos 5.000? Então, é isso que vocês devem fazer aqui. Os 5.000 seria o 100% e o 250 seria X. Aí, dessa forma, vocês vão encontrar a resposta número 3. A número 4 aqui, vocês vão ter que fazer uma tabelinha, tá? Para poder compreender direitinho o exercício. O exercício número 5 é com a calculadora, o 6 e o 7. Tá? Então, vocês tentem fazer esses exercícios aqui e se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a prof que eu vou estar esclarecendo melhor. Então, olha só, o exercício número 4. Daniel aplicou R$ 800 a juros compostos pelo prazo de 4 meses e acompanhou mês a mês o novo montante. Se ao final do primeiro mês o montante foi de 816, calcule a taxa de juro mensal
Então, aqui, pessoal, vocês vão ter que ver quanto que foi o juro. Quanto que deu aqui de juro? Ó, 816 menos 800 deu 16. E quanto que esse 16 representa sobre os 800? Tá? Daí, depois disso, vocês vão calcular o montante após 2 meses de aplicação. Daí, vocês montam a tabelinha que eu falei anteriormente. Daí, vocês vão encontrar certinho, depois de 2 meses, o montante da aplicação. Certo, pessoal? A aula de hoje seria isso. Então, façam os exercícios, mandem para eu dar uma olhada, né? E se tiver alguma dúvida, também estou à disposição. Pessoal, então até a próxima aula e fiquem bem.